Fala galera do Parnamirim, começamos mais um Resenha A2, esperando aí a galera chegar. Boa noite aí com vocês, como é que tá meu áudio? Tudo tranquilo aí com vocês? Segunda-feira, dia de resenha, dia de a gente botar os assuntos em dias, dia da gente conversar com vocês, né? Saber como é que vocês estão, essa pausa longa, né, de futebol, né? Assim, na série, pelo menos na Série A, né? Então, fica com aquela saudadezinha, né? Vou privilegiar hoje, né, a galera que participa. Hoje a gente tem um convidado mais que especial. Esperamos que a gente esteja à altura dessa pessoa, porque realmente é uma pessoa muito interessante. Dizer para você que diante dos fatos ocorridos, o Resenha se sensibiliza com a causa, né? Não ao racismo. Então, a partir do momento que um cara grande como Vinícius Júnior, né, se propõe a, a combater isso aí, tem um total apoio. A gente já vai começar aqui com o nosso amigo Rafael Lima, o Selada. Aqui na audiência tá o Breninho Prodígio, o Resenha Montealegrense. E aí, Eduardo, tudo bem, tudo tranquilo? O campeonato pegando fogo e a gente aqui torcendo aí por você. Você que é uma pessoa, né, que organiza isso aí, tem um reconhecimento de todos. Boa noite, meu amigo Rafael. Como estás? Está bem? Fala, grande Érico. Tamo bem, sim, tamo junto aí. Feliz aí por mais uma segunda-feira que a gente vai resenhar, prosear e falar sobre o futebol aí. Muita pauta bacana para hoje aí. E tamo junto, meu amigo. Verdade. Vamos lá. Estou esperando aqui. Por enquanto a gente está abrindo as cortinas, como diz a história, vamos dar uma compartilhada. Quem for chegando aí lá, puder ajudar, compartilhar, nós agradecemos. Estamos falando diretamente de Parnamirim RN. O meu amigo Rafael se encontra em Nísia Floresta. Oh, lembrei, tá vendo aí, Rafael? E aí, como é que tá o São João? São João pegando fogo aí, eu vi você aí, né, totalmente envolvido, né, com os eventos desse final de semana. Como é que foi aí? Comeu muito milho, muita canjica, muita pamonha? Como é que tá aí sendo seu São João? Ô, meu parceiro, obrigado por acompanhar aí o nosso trabalho, né? E nós estivemos aí participando da cobertura da Rádio do WFM na programação dos festejos juninos. No último sábado, a programação foi aberta com um grande arrastão junino pela segunda vez, segundo ano. O trio aí puxado pela banda Forró dos Três, o Esquenta com o Fabinho Pegação, parceiro aqui da cidade de São José de Mipibu. E na chegada na Praça Desembargador Celso Salles, com o trio parado, a banda local, Menina Sem Vergonha, fez todo mundo dançar. E aí a gente, claro, pôde acompanhar isso daí, e durante toda a programação, próxima quinta-feira, começa 4 dias de festa, e no final de julho, para o início de julho, tem festival de quadrilha, e quem nos acompanha nas redes sociais, fica ligado que a gente vai estar aí numa grande cobertura através da rádio do WFM. E estamos comendo milho desde o início do acender da fogueira, meu amigo. Eu acho que a gente não vai tanto milho que quando termina o São João a gente não quer nem ver mais milho, mas bom demais, viu? Canjica, milho assado, milho cozido. Eu só não como pamonha, mas o resto nós bota pra dentro tudo. Verdade, é bom demais. Se não se ligar, fica empanzinado de verdade. Vamos lá, privilegiar essa galera que está aí, o nosso amigo Buchinha, Rafinha, essa galera que está entrando aí, se puder compartilhar, né? Puder, como é que se diz, dar uma ajuda aí nossa página, né? Por favor. Ana nos destaca. Fala. Grande Bucha, meu parceiro, né? GP lá da cidade de Lagoa Salgada, a turma, a tropa do Buchinha, né? A turma do Buchinha aí. Ele que está fazendo um trabalho muito bacana na cobertura e no fomento do X1 e X2 na cidade de Lagoa Salgada. Cara, sucesso para você, cara. Tô te acompanhando aí, desejo tudo de bom. Em breve participe de novo aqui com a gente.
Momento especial na live. O nosso amigo Rafael já deu as apresentações, né? Agora eu vou apresentar outra pessoa que, assim, foi fácil, porque é uma pessoa solícita, assim, fácil no sentido de entrar em contato. Mas, como eu estava ansioso, e você sabe, Rafael, você é testemunha que eu sempre fiz uma menina para estar aqui dividindo essa responsabilidade, já vista que o mundo não é, o universo não é feito só por homens. Você está entendendo o que eu estou falando? Então, a partir do momento que pintou essa oportunidade, nossa amiga aqui, meu grande amigo americano, ela foi lá no... Eu sei todos os seus passos, viu? Deixa eu fazer a introdução que eu vou... Senhora. Você foi lá no post do América, meu amigo americano, e ele disse, cara, essa pessoa tá certinho no resenha. Aí eu nem liguei, mas aí eu comecei a ver teus vídeos. E o bichinho picou, né? O bichinho do interesse picou. Então, quando eu vi seus vídeos, a desenvoltura, o sotaque é show de bola, né? Acredito também que você vai sentir o sotaque da gente, mas o seu é mais, né? Pode ter certeza. Estou brincando. Então, conversei com ela, né, Rafael? Conversei com ela. Ela prontamente, né, disse que não tinha problema nenhum. A única preocupação dela é que fale dos times do Nordeste, isso aí a gente faz. Ou que já está na live, ó, Kiss. Ela está aqui, viu, Kiss? Então, vamos lá. Gente, a gente está com Ana, a Ana dos Estádios, né? A página dela no Instagram é Ana dos Estádios, ela fala do futebol do Nordeste, né? Especificamente, se eu não me engano, você torce para o esporte, né? Sim. Eu tô chutando, viu? Porque eu vi muito assim, vi algumas coisas suas, mas a gente só vai se conhecer, é claro, quando a gente tiver essa conversa. Boa noite, Ana. Desculpe a grande introdução, mas eu estou nervoso e você sabe que aqui a gente não esconde nada de ninguém, aqui a gente fala real. Então, se tiver uma mosca passando e entrar na boca da gente, vai pro ar, não tem problema nenhum. Boa noite, Ana. Boa noite, Eric. Tá tudo tranquilo aqui. Oxe, aqui tá tranquilo demais. Pois é, mais ou menos isso como tu falasse mesmo. Eu sou torcedora do esporte, mas, assim, eu gosto dos times do Nordeste, né? Inclusive, a minha ideia é justamente essa. Eu perguntei pra tu, inclusive, se a gente ia falar sobre os times nordestinos, porque a minha ideia é o seguinte. Quando se trata de times nordestinos, eu sou assim. Seja qualquer time que seja, esteja jogando contra um time, seja Sudeste, Centro-Oeste, qualquer coisa, eu vou torcer pro time do Nordeste, sabe? A minha ideia é essa. Então, realmente, assim, eu torço para nós aqui do Nordeste. Então, é isso que eu costumo falar, sabe? E aí, meu amigo Rafael, quer acrescentar, dar uma alfinetada nela? Porque, assim, o campeão de 87, campeão brasileiro de 87, é quem, Ana? É o esporte, isso aí não tem nem dúvida, né? Vamos lá. Começamos bem o programa. Porque ele é flamenguista, é? Ele é flamenguista, é? Ah, rapaz. Aí isso Não, aí, mas... isso aí não tem nem o que discutir, não. Porque isso aí a gente já sabe que é o esporte. Então, pronto. Esse é o clima do resenha. Vai lá, Rafael. Diz Pode aí. falar. Não, só saudar, né, essa grande representante feminina do futebol. É muito bom ver cada vez mais mulheres envolvidas, né, e mostrando todo o seu conhecimento, provando que lugar de mulher é onde ela quiser. E eu sou muito feliz pelo que está acontecendo no cenário do esporte, porque eu acompanho algumas das principais narradoras esportivas, como Renata, como Natália, né? E, então, assim, a gente está vendo aí também as mulheres se potencializando cada vez mais também na arbitragem, também. Então, assim, o esporte está sendo aí cuidado e zelado e mantido e preservado pelas mulheres também, na arquibancada, né? Eu só não vou usar como exemplo aquele jogo lá do ABC, né? Aí, porque é uma coisa atípica. Aquilo ali foi um momento, aquilo ali é coisa de nervos à flor da pele, né? Não tem como, não dá adianta. Do ABC, né? do ABC que tu fala da ilha, no jogo na ilha? Que teve aquela briga das torcidas femininas. Colocaram só mulher no estádio e Foi, briga. mas eu vou te falar um negócio, viu? Rafael, né?
Ô, Rafael, eu vou te falar só um negócio. Isso que ali, sinceramente, eu estava na Ilha do Retiro naquele momento e eu vi como é que aconteceu aquela pequena confusão, digamos assim. Eu não, assim, não foi. Para quem estava no estádio, deu para ver que não foi lá essas coisas também, não, sabe? Não foi como foi passada, digamos assim, porque foi o seguinte: o Sport estava ganhando de 1-0 e aí o time do ABC empatou o jogo. Aí nisso, quando o time do ABC empatou o jogo, a torcida feminina do ABC, elas pegaram, saiu correndo, né? Arquibancada para ir para cima da torcida do Sport. E tipo assim, ninguém foi entendendo do nada isso e ninguém entendeu o porquê, sabe? Só sei que rapidamente aquilo ali foi assim parado, né? Pelo policiamento e tal. Mas eu acredito que essa confusão em si não é algo que deve manchar a imagem, não, né? Não. Até porque, se for para falar sobre manchar alguma coisa, o público masculino, infelizmente, é que tem que provar que tem que melhorar nisso, né? Exatamente, sabe? Ana, por isso que eu falei que é uma coisa atípica, né? É. Só quem Uhum. estava no estádio é que poderia realmente dizer como aconteceu. Eu senti que a mídia, de certo modo, quis potencializar aquelas cenas Também e só mostraram o que quiseram mostrar, de certo modo, porque a mídia quer like, quer visibilidade, né? Mas acho. as minhas falas, pela felicidade de ter uma representação feminina aqui nessa resenha, né? Uma resenha que cada vez mais está unindo grandes pessoas, grandes amantes do esporte, grandes pessoas aí que, de certo modo, têm uma ligação muito forte, seja torcendo, seja atuando dentro do esporte em si. Eu sou narrador esportivo, então, há 3 anos. Então, estou muito feliz Massa. por isso, porque o resenha está crescendo. Na hora que traz você, que tem uma página, uma voz feminina, falando do futebol, falando do esporte e, né, dando ênfase e destaque ao nosso Nordeste, né, porque eu sou carioca, mas eu cheguei aqui no estado do Rio Grande do Norte em 96. Então, eu sou potiguar, eu sou da capital do Se sol, apaixonou, né? né? Eu sou daqui. Então, assim, é o meu Nordeste que me deu muita coisa. Então, estou muito feliz e esperamos que temos você aqui sempre que possível para brilhantar e somar com a gente aí e resenhar muito, porque aqui a gente também se diverte. Muito obrigada, Rafael. Eu também fico feliz demais, assim, para poder estar conversando aqui com vocês. Sem dúvida, isso também é algo positivo para mim, sabe? Então, realmente agradeço demais a Érico, a você que está aqui, a outro rapaz que está aqui aparecendo, que eu não sei o nome dele ainda, mas faz Valdenor. parte. Como? É Valdenor o nome dele. Valdenor, né? Pronto. Tá tudo É, tranquilo. vamos lá. Cara, para você ver como ao vivo é difícil, né? Eu ia apresentar o Valdenor, estava esperando vocês terminar as considerações de vocês, né? O bate-papo de vocês, eu ia falar com o Valdenor e ele saiu. Então a gente vai tocar o jogo. Fato interessante que eu queria falar, comentei até com a Ana antes de começar o programa, o jogo CSA e eu acho que é CSA e Aparecidense. Deixa eu só colocar aqui e confirmar para não dar informação errada. O jogo foi adiado devido. Não foi nem por causa da chuva. Estava chovendo, sim, beleza. Mas por que carga d'água o jogo foi adiado? Vamos lá. Né? Se você chegou a ver, né? Se você viu, o Rafael também, o jogo da Série C, né? Inclusive até do grupo do América. Por que foi que aconteceu? Choveu lá, o jogo acabou. O que foi que aconteceu? Nem começou o jogo. Você viu alguma coisa? Oi? Não, Pode tudo bem. responder, Ana. Não, eu fiquei na dúvida aqui se ele estava falando com quem. É porque eu tenho um problema aqui que. Eu tenho um problema que eu não olho direto assim para as pessoas, não, sabe? Ei, Érico, o cara chegou com um sorriso de orelha a orelha. Tu prestou atenção? Vamos lá. Eu vou. Teve uma falha técnica aqui, eu tive que sair e voltar de novo. Beleza. Aí eu voltei meio sem graça. Vamos rebobinar, daqui a pouco a gente faz essa introdução. Vamos primeiro apresentar o
o outro personagem. Graças a Deus, o personagem desbloqueado com sucesso. Novo personagem da Trupe Resenha, né? Participação especial. Espero que ela consiga resistir até o final e volte sempre. Boa noite, meu amigo Valdenor. É com enorme satisfação que recebemos o nosso amigo Valdenor Fontes, o cara do canal mais chato que tem no Instagram, que fica postando negócio. Gosta? E boa noite, meu amigo. Estamos tranquilos? Como estás? Estás bem? Como estás? Boa noite. Muito bem, melhor agora com a presença de vocês aqui, recebendo meu amigo Rafael, minha nova amiga Ana, que eu fiz campanha hoje, né, Ana? Para ela poder estar aqui. Só não gostei da parte do campeão de 87 e eu vou me abster de comentar sobre esse assunto neste momento. Todo mundo aqui é Flamengo, é só tu que é Palmeiras aí. O que tá acontecendo? Não, ele é Flamengo também. É porque ele é Flamengo de verde e branco. Minha gente, acredito nisso não. E você não torce para time do Nordeste, não, é? Não, vou fazer uma pergunta. Vou fazer uma pergunta para ver se vocês são inteligentes mesmo. Essa pergunta eu passei o dia todo elaborando ela. O que o Palmeiras não tem que termina com AL e o Palmeiras não tem? Ainda bem que você já sabe a resposta, né? Não. Gostaria de ouvir a opinião de vocês. Termina com AL? Sim. E o Palmeiras não tem. Mundial? Você, Ana? Pra mim é mundial também, né? Eu não sei qual vai ser a graça que tu vai soltar aí. Você, meu amigo, eu só tô tentando descobrir qual é. Mundial, mano. Você, meu amigo. Eu também vou no Mundial, né? Rival. É porque vocês têm uma mente muito... Pera aí. Não. O Palmeiras não tem mais rival. Rival? Não, deixa eu levantar duas coisas aqui. Primeiro, eu tenho um vídeo para postar mais tarde. Eu ia postar agora, mas eu tava ajeitando minha calça de treino que rasgou. Mas mais tarde foi. Exatamente. Eu vou postar então você vídeo tá postando muito bumbum, tá comendo muita coisa e tá soltando gases e tá rasgando as calças. E misturou com o dia 10. Hoje, Érico. Homenagem que dá certo. Pela sua ousadia de comparar Rony com Zico. Eu tô pra juntar uma galera pra dar uma surra. Que, meu irmão? É o quê? Verdade, meu amigo Valdenor. Peraí, ele disse isso, foi? Não, ele fez Não, peraí. Não vai me cortar, não. Ele fez uma postagem comparando Rony com Zico. Bicho, você colocar Rony e Zico na mesma imagem já é um sacrilégio. Bicho, quase que eu passando naquele 24 horas de uma voadora nele, mas eu deixei pra lá. Mas é sério, ele foi agressivo. Ele chegou lá e nem encostou na conveniência. Ele passou direto, saiu vazado de lá, que ele tava com raiva mesmo. Eu vi o sangue nos olhos dele. Foi um negócio que ofendeu mesmo. Então, Rodrigo, eu me arrependo de ter feito isso. Mas, ao mesmo tempo, eu fico muito feliz que eu consegui atingir a sua mente. Eu consegui entrar na sua mente. Então, pessoal, vocês que estão aí no chat, que vocês me seguem, se vocês quiserem o endereço de Érico, eu mando para vocês soltarem uma bomba rojão lá na frente. Obrigado. Cuidado que você, por onde você passa, ameaça do mesmo jeito que ela volta. O negócio ficou tenso. Vamos lá, galera. Só para adiantar, a gente tá nesse clima aqui descontraído. Essa é a intenção do Resenha A2, é divertir, é entreter. A gente também é muito bonito, mas a gente tenta não assustar a audiência. Só algumas pessoas. Estou falando por mim, estou falando pelos outros aqui não, porque tem muita gente aqui. Mas vamos lá. A notícia é o seguinte, vamos lá. A partida CSA e Aparecidense, ela foi anulada, né? Estava tendo chuva lá, mas ela foi anulada, galera, por causa que a chuva apagou as linhas do gramado. Olha só. Que absurdo, uma partida de Série C. Uma partida de Série C ser adiada por causa do... Como é que se diz? Roubaram a linha. A linha foi roubada. Jogo maravilhoso pro Flamengo, se não tivesse linha. Era gol toda hora e não tinha impedimento. Vamos lá. Eu senti uma provocação aí, viu?
Eu também. Bom, Eu acho que esse cara tem uma coisa contra mim. eu acho que eu acho não, eu tenho certeza. É a única coisa que você vai sentir toda hora a gente vai falar do Flamengo. Eles vão falar pelo lado bom e eu vou falar pelo lado que eu vou zoar. Beleza? Então essa é a proposta do programa. A gente vai estar sempre zoando. A gente vai para o primeiro jogo, né? Que a gente vai falar aqui do nosso futebol. O ABC folgou na rodada, mas o América foi a campo nesse sábado e assim, quem foi no jogo, a galera estava muito empolgada, inclusive eu tenho uma piadinha como sempre, inclusive essa piada eu queria homenagear meu amigo Márcio Bauer, que fez essa ao vivo, quem sabe faz ao vivo, né? E o Márcio fez essa piada e eu vou agraciar Márcio Bauer, meu amigo de programa, nosso amigo de programa de olho no jogo, né? De olho no jogo, de olho no futebol. Oxi. Então. Bebe uma água que você tá eufórico hoje. Eu tô serelepe. Ana, a culpa é sua, tá deixando ele assim. Né? A pior partida da história do América, meu amigo que está dizendo. E aí, Rafael, faltou confiança para o América? Rapaz, eu acho que faltou, sabe? Eu acho que está faltando ainda muita coisa. Apesar do América estar se reforçando, meu mecão, né? A Ana perguntou se eu torço para time do Nordeste. Eu sou flamenguista porque eu nasci lá. Meu primeiro jogo na vida foi ver o Flamengo, mas ao chegar aqui, o meu primeiro jogo foi ver América e Flamengo, a vitória do América sobre aquele Flamengo com Romário, aquela coisa toda. E assim, como torcedor, a gente vê que ainda falta muita coisa. O Thiago ainda não conseguiu montar uma equipe ofensiva. O América é muito oscilante em alguns jogos. Jogou 2 jogos em casa e assim, não mostra ainda um futebol confiante, né? A SAF está fazendo a parte dela, que é aquilo que o torcedor estava pedindo, que era trazer torcedores, né? Trazer jogadores e assim atender esse apelo da torcida, mas o futebol, né? Isso é também normal, não sei se a Ana vai concordar comigo, mas quando o elenco todo ele é refeito e fazer que nem o Érico também, trocar pneu com carro em movimento, de vez em quando vai cambalear, de vez em quando vai oscilar. E o América acredito que esteja nessa situação. O mesmo caso que eu posso falar, assimilar, porque a realidade é a mesma, do ABC. O ABC que perdeu os jogadores, reincidiu com os jogadores, trouxe jogadores, segue trazendo jogadores. Mudou. Mas o elenco... O diretor de futebol, o técnico... Isso, trocou o diretor de futebol. E o diretor de futebol já disse que é muito chato para contratar, ou seja, já chega botando pressão, né? Tem toda essa situação. Então, assim, é muito complicado, né, falar da realidade do nosso futebol potiguar, com essas 2 principais equipes, tendo em vista essas mudanças que estão acontecendo. E, claro, vai demorar. Não é o que nós queremos, não é o que nós queríamos, tendo que foi 2 grandes e memoráveis acessos, tanto para a ABC quanto para a América. Eu sou narrador, tive a honra de narrar o campeonato estadual, e a cada jogo a gente sempre falava que a América tinha que pensar no campeonato brasileiro da Série C, tinha que já se pensar lá na frente, e eu acho só que o América pensou tarde, né? Trocou o Leandro Senna em pleno reta final de Campeonato Potiguar, trouxe o Thiago Carvalho, o Thiago Carvalho conhece a Série C, mas eu confesso, eu acho que o conhecimento dele do futebol gaúcho, ele não trouxe para o que ele conseguiu fazer lá para o futebol do América aqui no Nordeste, e o resto agora é torcer para que o futebol potiguar se encontre e a gente brigue para melhorar esse futebol. Se é para subir e não descer, beleza. Só não aceitamos mais 2 clubes com peso, 2 clubes com, de certo modo, com investimento financeiro, com toda uma estrutura, né? Está aí passando por essa situação e a gente vê aí anos-luz de sofrimento no futebol potiguar. Vou só pedir para... Rafael. Bem rapidinho. Vou só pedir para a Ana ler esse comentário que eu fixei. Se der para você ler aí, por favor, Ana. Não estou vendo. Cadê? Tá fixado
Tá aí. Matheus Duarte, 2907. Ele falou um negócio. Ah, sim. Alô, mágico! Ele disse uma mensagem bem provocativa aí pra vocês, né? Fala no Flamengo, a internet cai. Isso aí é... Ei, tá errado. Isso acontece quando fala do Vasco. Eita! Não, mas hoje tá acontecendo com o meu amigo Valdenor, a segunda vez que ele cai. Valdenor, vamos falar do Manchester, vamos falar do City, que é campeão da Champions. Vai lá, Mas falando sobre essa questão do futebol, né, potiguar, assim, eu particularmente acho triste isso, né, porque fica como se fosse uma gangorra, né, um sobe e desce danado, porque, tipo assim, eu acompanhei a Copa do Nordeste e, por exemplo, a campanha que o ABC fez foi uma campanha, assim, excelente, né, o ABC jogava no Frasqueirão, era um ABC que você era meu irmão, que é isso? O ABC ganhou do Fortaleza de 2-0 mesmo, né, no Frasqueirão, e jogando bem. Não é aquele jogo que, fica um ali, vai uma bola achada e gol. Não, jogando bem, tá entendendo? Então eu acho que realmente... Mas assim, Wagner Love, a captar num dia, fez um golaço. Depois que Wagner Love fez aquele gol ali, podia botar o ABC jogando 200 vezes. Só um parênteses, Diana. Só um parênteses. pode falar. Eu gostei muito da reportagem que eu vi do Wagner Love. E eu acho muito bom quando o jogador chega a esse nível. Eu sei que ele pode ter anos para jogar, mas ele já está no alto nível, jogou muito já, teve experiência lá fora, né? E ele falou aqui que dinheiro ele já ganhou muito, mas ele quer fazer história no esporte. Sim, eu vi. Isso mostra o comprometimento. E isso está sendo mostrado a cada jogo dele. Estamos falando do cara que está numa idade muito avançada, mas está em condições de mostrar muito futebol pela equipe pernambucana e trazer muita alegria para a torcida do esporte. E eu acho muito bacana, um cara que tem uma vasta experiência, já vestiu as maiores camisas do Brasil, poder ter essa mentalidade, até servir de espelho para jogadores que estão começando, para jogadores que estão chegando aí, até mesmo na renovação do próprio esporte. Então, assim, é muito bom a gente poder estar testemunhando, como amantes do futebol, depoimentos e atitudes como essa. Não, com certeza, assim, sem dúvida, né? Isso em questão de... só para concluir rapidinho, eu acho que a questão do futebol potiguar, como eu estava falando, é um negócio que tem que melhorar nesse sentido, porque não pode ficar essa gangorra, né? De, por exemplo, como eu falei, o ABC bem na Copa do Nordeste e não está bem na Série B. A América, campeão, potiguar, e está nessa situação, sabe? Agora, falando sobre essa questão de Wagner Love, que tu falasse, assim, de fato, assim, é lindo ver Wagner Love jogar, porque é uma entrega dentro de campo, sabe? Assim, você vê o cara com 39 anos e o cara perde a bola assim, como todo mundo pode perder, né? Mas ele sai para tentar buscar essa bola de novo, tá entendendo? Coisa que jogador, às vezes, novinho da base, não faz isso, tá entendendo? E claro que isso é um exemplo, sim, porque é um exemplo de mostrar que, peraí, se um cara como esse, que já ganhou tudo, tá fazendo isso dentro de campo, por que tu que tá subindo agora tem que ficar, vai fazer nada não, tá entendendo? Desse jeito. Wagner Love, ele foi esse jogador, ele é esse jogador agora, né, com 40 anos, eu acho, 39 anos, 40 anos. Mas ele sempre foi esse jogador, né? Ele continua jogando de alto nível, que é uma coisa impressionante, porque ele jogou no Flamengo, saiu do Flamengo, foi jogar no Corinthians, quer dizer, ele voltou lá para a Rússia, jogou bem lá, voltou pro Corinthians, jogou muito bem no Corinthians, voltou pra Rússia. Aí ele saiu de lá. Também, acontece também. Nesse meio tempo também, quando ele jogou no Flamengo, ele rebaixou o Palmeiras, aí depois ele foi jogar no Esporte, dar show lá, né? E tá jogando em alto nível. Refrescando a sua memória. Vou fechar meu áudio. Cara, é impressionante como o time do Esporte, né, ele joga em função de Wagner Love e as coisas funcionam muito bem, né? Eu vi de relance assim o último jogo do Esporte e ele fez um gol exatamente igual ao que ele fez no ABC. O cara vai para a linha de fundo, rola a bola para o meio, né? E ele dá uma matada, é um toque na bola só, acabou.
E faz Inclusive porque esse lado direito do esporte é muito acionado. Assim, se você acompanha os jogos do esporte, é muito acionado, sabe? E quase sempre com essa mesma jogada. Vai até o fundo, dá a bola voltando e os caras pegam e finalizam. Sendo que não é todo cara que tem a mesma qualidade de Wagner Love, né? Mas, tipo, quase sempre é a mesma jogada. Exatamente. Eu faço essa jogada aí desde o PlayStation 1. Vai até a linha de fundo. Agora, E nas é, peladas do fim de semana, rola? Rapaz, eu além de centroavante, eu acho que eu consigo colocar. De 10 eu consigo colocar duas pra dentro. Mas ir pra linha de fundo na velocidade ali não dá mais pra mim, não. véi, tá Vocês melhor sabem do que que hora é? Gabriel Santos no esporte, viu? Vocês sabem que hora é? Não, não tô vendo. 22 horas e 30 minutos. Menos aí, viu, Adeno? A hora não permite, não. Vamos lá, galera. Só falar aí, né? O gol foi de Negueba, né? O gol do Confiança, pra gente deixar esse assunto do América. Eu vi uma torcida muito empolgada, né? O América não jogou mal, jogou bem, mas jogar bem não é sinônimo de vitória. Galera, é o seguinte. Hoje, Olha, vocês estão... Érico, Pode falar. você me permite, só para tocar no assunto da questão do jogo, que foi parado por questão da linha demarcatória do gramado ter se apagado, mostra o retrato do zelo com vários equipamentos de esportes, estádios espalhados pelo Brasil afora, né? É muito lamentável essas situações. Alguns estádios são responsabilidade de clubes, outros estádios são responsabilidade, né, do poder público, né, de concessões, sei lá, mas mostra o distrato e o descaso com várias praças desportivas. Vamos imaginar uma quadra de uma comunidade, né, que é inaugurada, que é entregue linda, perfeita, mas o tempo pode ocasionar depredações. Infelizmente também tem ação humana, mas também a gente vê isso em alguns estádios espalhados pelo Brasil. E é complicado porque uma equipe que chega num campeonato nacional, seja a Série A, B, C ou D, quer mostrar o melhor, mas aí se depara e é pego aí com essas situações que não fica legal para a imagem do futebol, um jogo separado. A gente já viu todas as situações. O mais comum é a luz no estádio apagar. Outras situações é caso de violência, outras situações é falta de jogador, mas apagar, se apagado a linha demarcatória, aí é demais. Para mim, que eu gosto de futebol, parece que a gente está no campo de comunidade, no campo de várzea. E olha que no campo de várzea pode dar o toró que for, porque a linha tá lá, fica lá, entendeu? E quando ela vai sair, se brincar já no final da tempestade. Show de bola. Mais alguma coisa a acrescentar? Alguém quer acrescentar sobre esses dois assuntos? Eu acho que isso que ele falou, Rafael, agora realmente faz todo sentido. Inclusive, eu acho que é isso, inclusive, que tem que ser mais observado aqui no futebol nordestino, né? Porque ele deu exemplo aí, por exemplo, dessa questão das linhas aí, né? Mas já teve vários jogos que deixaram de ser realizados por questões muito banais, assim, ou então foram atrasados, ou então, eu me lembro, por exemplo, aqui em Pernambuco mesmo, acho que ano passado, o time do Náutico teve que jogar, não sei se foi com outra camisa, ou foi o que danado foi, porque eles não entregaram a tempo a camisa do jogo. Tipo, tá entendendo? Um negócio de logística e um negócio, tipo assim, totalmente que parece um time profissional passando por esse tipo de coisa, é, tipo, inadmissível, tá entendendo? Então, eu acho que tem que ter muita melhora, assim, em relação a esse tipo de situação, porque não pode ser admitido, né? A gente tá falando de times profissionais, não são times amadores, não. Vamos lá, só para dar uma passada aqui nos 8 primeiros, né, do Campeonato Brasileiro da Série C. O Amazonas é líder com 18 pontos, seguido do São Bernardo, 16, São José do Rio Grande do Sul com 15, a Operário do Paraná com 15 também, o Náutico com 15, Confiança com 14, o Botafogo com 14 também, e o Ipiranga
fechando esses 8 primeiros com 13 pontos. No grupo lá do risco da queda, né? Se eu não me engano, caiu 4, né? São 4 que descem. O Manaus é o 17 com 9, o Alto com 18 com 9 também. O América com 19 com 9 e na lanterninha o Aparecidense. O América estava vindo uma sequência boa de 4 resultados bons, né? E foi quebrado esse ciclo. O América, acredito que o América, a resposta do América vai ser bem mais rápido, apesar da derrota, mas eu acredito que o América ele vai, como é que se diz, performar melhor nesse começo, né, nesse recomeço do América, do que o ABC. O ABC ainda precisa de muita coisa para se acertar. O ABC não vem jogando bem, o América vem jogando bem, apesar dessa derrota do final de semana, beleza? Vamos falar mais de quê? Gente, vamos falar de opinião de vocês. Fala, meu amigo Barbudo. Porque eu fiquei com uma piada entalada aqui. Eu falei, mas meu microfone estava fechado, ninguém viu. Bicho, essa situação de campo, de organização, de falta de luz, não acontece só com o time da Série C e D, não. Acontece com o time da Série B também. A gente teve um episódio ali onde o Vasco foi enfrentar um time da Série A, né? Teve essa oportunidade de enfrentar o Flamengo. E aí a ambulância quebrou no meio do estádio e os caras tiveram que sair empurrando a ambulância. Assim. É uma falta de organização para um time que quer estar ali na Série A, né? Às vezes até consegue um acesso, o outro está ali. Realmente é lamentável. A piada era essa. Mas assim, eu entendi sua ironia com o Vasco, né? Para mim, você fala. Ele traz um negócio todo como se fosse um negócio bem sério e ao mesmo tempo alfinetando o Vasco aí. O cinismo desse rapaz impera sempre. Vou falar aqui para vocês que as coisas do futebol não só dependem do futebol. O entorno também ajuda. Nesse caso é ambulância, briga nos estádios, segurança. No caso desse negócio aí da linha, realmente é um negócio de campo, mas, porém, contudo, todavia, o campo é de responsabilidade do Estado. Então, o campo que o CSA estava jogando não é do CSA, beleza? Então, assim, mas, assim, de toda forma, o CSA é responsável pelo evento, porque quando ele contrata, quando ele sabe que vai jogar, ele tem que ir alguém lá. Se é um clube profissional, tem que ir alguém lá, vai olhar como é que está o campo, ver, entendeu? Então, infelizmente, ocorre isso. Imagina aí, se eu alugar, na qualidade, eu torço para o ABC aqui no Rio Grande do Norte, chegar e alugar o Arena da Júnior, chegar lá e não ter as traves, como é que vai funcionar? Então, assim, alguém tem que ser penalizado por isso. Mas no Brasil é sempre assim, né? As coisas acontecem, ninguém é responsabilizado, ou seja, fica todo mundo no Boi Amigos e segue o jogo. Alguém mais para comentar alguma coisa? Pode falar, galera. Tem um comentário total. Tá com pena do Vasco, leva para casa. Cria lá no estádio lá. Obrigado. Se só participar... Na cara do bichinho. Não, deixa ele falar aí. Vamos para o próximo assunto? Simbora. Bora, partiu. Vamos lá. Primeiro assunto do dia, primeira bomba do dia. Carlo Ancelotti é confirmado para dirigir a seleção brasileira. O técnico do Real Madrid aceitou o convite da CBF. A CBF já estava em conversa com ele há muito tempo, se não me engano, desde janeiro, estava com uma conversa com o Carlo Ancelotti, né? Um cara que tem uma sobrancelha assim, não consegue baixar a sobrancelha. Esse foi o detalhe que eu peguei. E ele aceitou, topou. Mas aí, vamos lá. Há 2 probleminhas. Se esse cara se dá bem na Champions, a Champions vai começar de novo, Campeonato Espanhol, enfim. Lá é meio de temporada, mas vai começar tudo de novo. Esse cara se dá bem. Essa CBF não pode levar um bolo, não. Ele só vem em 2024. Está programado para ele assumir a seleção a partir do próximo ano. Gostaria de saber as opiniões de vocês e já vou deixando aqui mais ou menos direcionado. Na minha opinião, é a melhor saída. A melhor seleção do mundo tem que ter o melhor técnico do mundo. E Carlo Ancelotti é um dos melhores técnicos do mundo.
Ele está na prateleira dos técnicos, ele já ganhou tudo que ele poderia ganhar, campeão de 4 Champions, né? Então, o cara realmente tem um currículo fantástico. Aí vou usar uma sequenciazinha para vocês entenderem. Pela tela, primeiro meu amigo Rafael Lima, depois Ana, por último meu amigo flamenguista, que eu não gosto mesmo. Só pedir para o pessoal participar no chat aí, Érico. Pedir para o pessoal dar opinião no chat, que a gente vai lendo no decorrer das atividades. Como meu amigo Valdenor lembrou, quem puder deixar também sua opinião, você pode escrever aí, Valdenor, falando sobre, eu fixo aqui o seu comentário, se você puder fixar, botei você como moderador, não sei como funciona, mas se você fizer esse comentário aí que eu acabei de fazer, eu fixo aqui, a galera pode dar opinião, beleza? Vamos lá, Rafael. Beleza. A novela técnico da seleção brasileira, a gente já sabia que ia postergar muito, desde o anúncio da saída de Tite. Tite anunciou que ganhando ou perdendo a Copa já não seria mais técnico da seleção. O que me preocupa é que, por mais gabaritado que ele seja, por mais grande referência que ele seja, o Ancelotti, não dá para... Futebol brasileiro, seleção brasileira, é diferente do time lá da Europa, com vários aspectos. Sabe, e eu não sei se ele pode se adaptar. Será que a CBF realmente vai dar carta branca para o cara e não deixar que dirigente, que cartoleiros, que empresários e que algumas pessoas que, de certo modo, prejudicam a seleção brasileira e prejudicam o futebol brasileiro, se a seleção, se o presidente da CBF garantir a ele essa carta branca, aí eu acredito que ele pode ter êxito no trabalho dele. O que me dá medo é a expectativa que está se gerando por um trabalho que vai iniciar em 2024 ainda. Estamos na metade do ano, estamos no primeiro semestre do ano. Essa expectativa já começou desde que o nome dele foi lançado, certo? E eu acredito que o Ramon Menezes não possa ser o melhor cara, né? O melhor nome, mas ele e a CBF deu permissão para ele fazer uma coisa que eu não tinha visto na seleção ainda, que é dar chance a novos caras, a novos nomes. Será que o Ancelotti vai continuar a fazer isso? Será que ele vai trazer mais nomes? Será que vai ser só nome europeu? Será que ele conhece o futebol brasileiro, os grandes nomes do futebol brasileiro, para dar chance a esses caras? Então, assim, fica um bocado de pergunta, mas, claro, como brasileiro, a minha maior torcida, já que a decisão da CBF foi essa, e não quis apostar em um novo técnico brasileiro, e olha que temos boas opções de gente que conhece o futebol brasileiro na palma da mão, e conhece também quem está se destacando lá fora. Então, se a decisão é essa, não tem como nós mudarmos, é só torcer para que dê certo, e a gente consiga manter a história, né? A história do bom futebol da amarelinha no Brasil. Obrigado, Rafael. Próximo, Ana. Eu estava só anotando aqui. Porque sempre quando alguém está falando, eu fico prestando atenção, anotando algumas coisas. É mania minha mesmo, tá? Vê só, eu achei dois pontos interessantes que Rafael falou. Foi essa questão da CBF, da carta branca, sabe? E é como ele falou, né? Eu acho que se der essa coisa que ele possa fazer o que ele quiser mesmo, eu acho que vai ser muito positivo. Assim, eu acho que só tem outro técnico que eu particularmente, tenho opinião minha, tá? Eu acho que seria interessante para o Brasil, que seria Guardiola. Fora ele, eu acho que esse é o segundo cara que eu acho que pode ser interessante para o Brasil, sim, sabe? Muito pela maneira, até como o próprio Real Madrid joga, e eu sei que Érico falou assim, que é diferente, time de seleção, obviamente que é diferente, mas em questão de modo de jogar, eu acredito que a seleção brasileira hoje está se comportando assim, de uma maneira até parecida com a maneira como o Real Madrid joga, que é uma maneira assim, mais, por exemplo, ele guarda bem lá atrás, sabe? Mas quando tem a oportunidade de jogar lá na frente e finalizar, ele faz também, assim como o Real Madrid, tá entendendo? Claro que, por exemplo, você não tem como falar da seleção que eu digo no momento atual, obviamente, porque ele está jogando com
esse técnico aí, que é um técnico, como é que fala? Só temporário, né? Então ele não tá interino, então não tá organizado de uma maneira que seria ideal, né? Mas, tirando isso, eu acho que a seleção brasileira se comporta de uma maneira interessante. Então, e sobre esse segundo ponto que tu falaste, sobre conhecer, será que ele conhece, né, os grandes nomes brasileiros? Mas ele, com certeza, tem gente que vai trabalhar para ele, né, para saber sobre esses nomes, sobre essas pessoas que podem ser interessantes para o Brasil, né? Eu acho que, com certeza, ele não terá esse problema, não. Tá entendendo? E, inclusive, como o Érico falou, essa questão de dar carta branca até para esse treinador interino foi interessante demais, porque jogadores, por exemplo, como o Joelton, que nunca haviam sido convocados, chegaram aí, né? Foram convocados e também chegaram mostrando trabalho, né? Mostrando que realmente dá para jogar na seleção brasileira. Porque eu, particularmente, achei o jogo de Joelton muito interessante. Joelton, quando jogava aqui no Sport, ele jogava como atacante, né? E aí, obviamente que numa seleção que tem Vinícius Júnior e outros caras, não tem como você competir no ataque. Mas ali, né, sendo volante, sendo meio campo e tal, ali já é interessante para ele, sabe? Então, a minha ideia, resumindo, essa. É que eu acho que esse técnico vai ser interessante, sim. Ele fez gol e tudo, né, no último Pois jogo. Vai lá, Valdemar. Pois é. Cara, eu sinceramente não gosto da ideia de ter um estrangeiro no comando da seleção. Eu acho que nós temos uma tradição no futebol, não só no futebol mundial, né? A gente teve técnico do Real Madrid, a gente teve técnico de outras seleções, a gente teve técnico do Chelsea, né? Jogando no Champions League e tudo mais. E eu não acho que a gente precise de um técnico estrangeiro, porque eu tenho medo que esse cara realmente não conheça o futebol brasileiro, não entenda o que é o futebol brasileiro, né? Tudo bem que na Europa existem a maioria dos jogadores brasileiros estão lá na Europa, mas em relação a isso eu ainda sou barrista. Eu acho que aqui a gente poderia conseguir um bom técnico. Aí se você me perguntar quem, eu vou ficar meio em cima do muro, mas eu acho que a gente poderia trabalhar sim um técnico brasileiro. Eu queria, assim, se tivesse uma experiência maior, eu colocaria Fernando Diniz. É um cara que eu gostaria de ver com um plantel gigantesco, como tem a seleção brasileira, com jogadores extraordinários. Eu acho que daria uma liga, mas aí a gente tem aí Dorival Júnior, a gente tem o próprio Mano Menezes, que fez um bom trabalho, querendo ou não, na seleção brasileira. E eu não estou muito feliz com essa escolha do técnico, não. Se fosse para trazer um estrangeiro com o melhor do mundo, eu traria o atual campeão da Champions League. Mais um voto para Guardiola. Pode falar, meu amigo. Valdenor falou em questão do Mano, mas eu acho que esse era um bom momento para nome novo. E no Brasil, os nomes mais em evidências é o Dorival e o Fernando Diniz. Eu até concordo com você, meu parceiro, realmente, da experiência. Eu acho que por uma seleção brasileira, equilíbrio emocional, todos alguns outros aspectos precisaria ser mais trabalhado aí pelo Diniz para assumir tamanha responsabilidade. Mas que tem competência, ele tem mostrado isso, né, ao longo desse tempo à frente aí, do tricolor das Laranjeiras. E o Dorival realmente por uma boa sequência. Passou pelo Flamengo, fez um bom trabalho, está aí no São Paulo, vem mostrando um bom trabalho. Então, infelizmente não foi dessa vez que nós conseguimos manter a tradição de ter técnicos brasileiros na nossa seleção. Eu queria só aproveitar e mandar um alô aqui para o meu parceiro Nélio Silva, pela audiência aí, estamos juntos aí. Eu acho assim que esse negócio que o Valdemar estava falando sobre a questão do bairrismo, eu acho que nada melhor para se falar do que eu pernambucana, né? Porque
Pernambucano. Ainda bem. Meu Ainda irmão. bem que você se citou, viu? Que eu já tava dizendo, Quer falar de uma coçando aqui pra não pessoa, falar. quer falar de uma pessoa bairrista, um pernambucano? Irmão, a gente acha que tudo da gente é o melhor, não tem noção não. Mas, tipo assim, e é, né? Tudo da gente é o melhor. Com todo Mas, respeito, tipo eu acho assim, que oi. o pernambucano tá pra Argentina como a Argentina tá pro mundo. Porque os argentinos aí tretaram até com o negócio da guerra, até com a Inglaterra, meu amigo. Então, realmente, o pessoal de Não, Pernambuco é embaçado. venha não, que a gente é revolucionário. Mas vê só, Igual os argentinos. mas eu sei que, tipo assim, essa questão do... Eu até me perdi o que eu ia falar. Mas eu tava falando, eu ia falar alguma coisa relacionada aí o que ele, Valdenor, falou, né? Mas eu esqueci mesmo. Pai, vocês já tiveram Covid? Porque depois da Covid, minha memória não ficou a mesma, não, viu? Misericórdia. Eu tive. Engordei muito. Vixe, Maria, man. Eu ia falar alguma coisa que ele disse sobre esse negócio dos técnicos e tal, e aí eu esqueci de anotar, pronto. Ele discorda que o trabalho deveria, assim, manter a tradição, né? A seleção brasileira deveria ser comandada por um técnico genuinamente brasileiro. Exatamente. Aí, por isso que eu falei da questão do bairrismo, né? Porque a gente... Muito obrigada. A gente pernambucano é muito assim, né? Mas eu acho que é uma coisa positiva, sabe? Eu acho que é a primeira vez que vai ser um técnico estrangeiro e eu tava torcendo muito por isso. Não pelo fato exclusivamente de ser estrangeiro, entende? Mas pelo fato de apresentar um bom trabalho, sabe? E eu acho que a gente também não tem que a gente só tem que contratar um técnico que seja brasileiro. Por quê? Só pelo fato de ser brasileiro? E o que isso tem de mais nisso? Tá entendendo? Apesar de eu ser muito bairrista em relação ao meu país, Pernambuco, eu quero o melhor para minha seleção brasileira. É uma potência, sabe? Viu? Eu quero o melhor para a seleção brasileira, sabe? Então, se eu quero o melhor para a seleção brasileira, por que não também olhar uns técnicos que sejam estrangeiros, que possam apresentar um trabalho bom, sabe? É tipo isso, mais ou menos. Queria deixar registrado aqui a audiência da minha mãe e da minha filha. Rafaela PJJ aí, braba. Rafaela, filha de Valdenor, ou seja, pelo menos Valdenor já garantiu a família. Ele está namorando no chat com a esposa dele, está dando em cima da própria namorada. Eu nunca vi isso, é inédito. Mas segue o Valdenor. Como é que tá o chat aí, Valdenor? Você quer colocar alguma informação que tenha no chat? Já vou falando aqui para vocês que minha opinião O que está acontecendo no chat? O que está acontecendo no chat sou eu, dando em cima de Fran, né? E ela me ignorando. E o pessoal, como sempre, dando um salve aqui para Rafael. Ó, chegou meu amigo Heriberto Dantas, ó. Um cheiro bonitão. Queremos você novamente aqui, viu? O craque de Quintino. Esse cara aí joga bola de verdade, viu, pessoal? Se vocês tiverem a oportunidade de ver, vocês compram um ingresso para assistir um jogo dele que o cara joga, viu? Eu não acho esse santo grau, esse negócio aí, não, porque tem que manter a tradição. Eu não acho isso, assim, benéfico para o futebol. Vou dar só um exemplo. Quem é o técnico do Palmeiras hoje? Abel, português. O técnico do Flamengo, Sampaoli, argentino. Vamos lá. Do Botafogo, Luiz Castro. Aí você vai... Tem vários. Então, queira ou não queira, a forma de hoje ver o futebol, pensar o futebol, tem sim a ver com nacionalidade. Se é para ter o melhor, eu quero o melhor. Para mim foi eu pessoalmente, agora eu vou ser bairrista igual a minha amiga Ana. Eu achei massa, é um técnico de ponta, o cara é campeão. Isso promete que a gente vai ganhar a Copa do Mundo? Não. Mas tirou a possibilidade de a CBF ir com força em cima de Abel e desfalcar o Palmeiras. Pode falar. Bicho, essa onda de técnicos estrangeiros aqui no Brasil começou quando? Assim, vocês têm noção, assim, para não falar besteira?
Eu não acredito que foi com o sucesso de Jorge Jesus, né, em 2019. Ele causou bastante impressão. O Palmeiras, no caso do Palmeiras, eu vou falar pelo que eu sei, pelo meu time do Palmeiras, o Palmeiras tentou o Miguel Ángel Ramírez, era a primeira opção, tentou lá outro técnico, eu não vou lembrar o nome, e Abel foi a terceira opção. Então, os interesses dos clubes brasileiros, o atleta estava com o Cudê agora que foi demitido barra, aconteceu um negócio lá e ele foi embora. O São Paulo já teve o técnico estrangeiro recentemente, o Crespo foi técnico do São Paulo. Enfim, vários clubes brasileiros de Série A, né? Inclusive o Vasco, né? Não, pô, Série A. Então, vários clubes Série A, realmente adotam. Vírgula, Vasco. Não, deixa eu falar um negócio pra você. O próprio Fortaleza agora, que vai ter Marinho mirou de São Paulo e acertou no Fortaleza, com todo respeito ao Fortaleza. O próprio técnico do Fortaleza, né, o Vojvoda, um técnico estrangeiro, né? Então, a gente não pode dizer, não, a seleção tem que ser treinada pelo brasileiro. Ah, cara, pelo amor de Deus. Vamos lá, o Valdenor tá no chat, vai lá, Valdenor. Deixa eu falar. Nosso amigo Heriberto Dantas está dizendo o seguinte. Respondendo a pergunta, acho que é um técnico bom, mas para mim é um absurdo uma seleção pentacampeã, uma seleção mais importante do mundo, esperar um ano que vem para um treinador é inadmissível. Cara, tem essa questão ainda, né? Além de ser um técnico estrangeiro, a condição para ele vir era esperar até 2024, que para a gente é muito ruim, que a gente perde bastante tempo de preparação, né, para a Copa. Mas o que eu queria falar sobre essa onda de técnico estrangeiro no Brasil, o Flamengo fez uma tentativa com um técnico estrangeiro, que foi Reinaldo Rueda, até teve algum sucesso, mas trocou a seleção o Flamengo por alguma seleção que eu não me lembro qual era. E aí, depois, o Flamengo fez outra tentativa com o Jorge Jesus, e aí foi aquele sucesso que eu acho que nunca vai se repetir no futebol brasileiro de novo, assim, um técnico chegar em 6 meses revolucionar, parecia um milagre mesmo, né? Então, isso aí iludiu muito o time, né? Primeiro foi o Santos, contratou um outro técnico português, depois o Palmeiras contratou, e aí veio uma onda de técnicos estrangeiros que não deram tanto resultado quanto os clubes esperavam, né? Porque os clubes, eu acredito que estavam contratando o técnico com a esperança dele chegar aqui e fazer uma revolução, coisa que não é, porque tem muito técnico que chega aqui e não entende do futebol brasileiro, não entende a dinâmica, né? Flamengo é uma prova viva disso, contratou lá o auxiliar de Guardiola, veio aqui e pagou o maior bico, né? Contratou e depois aqueles outros caras que eu não vou citar o nome por raiva, mas que vieram aqui e realmente não precisava nem ter vindo para mim. Obrigado. Eu acho interessante isso que Valdenor falou sobre a questão de ter iludido muitos times. Eu acho que de fato pode ter acontecido isso mesmo, sabe? Assim, eu acho que muitos times, por causa do que aconteceu de bom com o Flamengo, né? Achou que, vamos contratar então um estrangeiro que vai dar bom pra gente. E não é bem assim. Como eu falei, eu estava falando para Érico e estava falando para Rafael, não é porque é brasileiro que é o mais indicado para a seleção brasileira, assim que não é porque é estrangeiro que vai ser bom para o futebol brasileiro, entende? Na questão dos times. Porque o que eu estou lembrando são 3 treinadores, tipo Abel do Palmeiras, né? Jorge Jesus, que foi para o Flamengo, e esse do Botafogo aí. Mas tirando esses, eu não estou lembrando de outro que... Vojvoda. É verdade, Vojvoda, pronto, 4. Não podia esquecer dele, exatamente. Mas, tipo assim, tirando esses 4, eu acho assim, que não foram treinadores que fizeram, sabe, aquela diferença gigante, não, tá entendendo? Então, não é só o fato de ser estrangeiro que vai fazer com que as coisas melhorem. E sim, se o cara realmente sabe das coisas, se o cara realmente é um bom treinador.
Eu acho complicado, Ana, Érico e Aldenor, é que pela ânsia de contratar e querer dar resultado, e muitos clubes, diretores de futebol, dirigentes, não estudam o mercado e captam o primeiro nome. E quando estudam, fazem um estudo muito prévio. E essa conta sai cara, porque é um investimento muito grande. Hoje não se contrata só o técnico, vem toda uma tropa, né? As condições técnicas praticamente completas. Então, essa conta, cara, quando não se faz o cálculo na ponta do lápis, os prós e contras, dá essas sequências erradas que nós tivemos no nosso futebol. Então, assim, no futebol brasileiro, eu vou mudar minha opinião, porque seleção é seleção. Clube brasileiro é diferente e nós temos 4 exemplos que deu certo. E se deu certo, beleza, bacana. Mas quando não faz esse estudo de prós e contra, né, o que causa para o futebol é esse desgaste, é essa situação incômoda. De, aí, e isso vai refletir no peso que o Lancelotti vai receber pelo fato de que no futebol brasileiro apenas 4 técnicos estrangeiros deram certo. Então, será que na seleção vai dar certo? Infelizmente, não por sermos pessimistas. Eu não sou pessimista, eu sou o cara mais positivo do mundo, mas eu sou realista. A situação nos dá dúvidas. E fora a ponta do lápis, tempo de preparação, conhecer, se adaptar, né, toda aquela coisa. Né? Esperamos que dê certo, mas infelizmente no nosso futebol, a ganância e o aperreio e a loucura de querer dar resultado, se contrata errado, se gasta muito e aí se paga caro. Complicado. Eu vou falar uma coisa aqui que eu acho que eu me expressei da forma errada, vou pedir desculpas a vocês, mas o que eu quis dizer é o seguinte, não é o fato de ser estrangeiro que é melhor. O que eu quis dizer é o seguinte, a nossa seleção brasileira, vamos lá, vamos elencar os técnicos top. Entre os 5, vamos lá, vamos botar aqui, Guardiola, eu não vou dizer que Guardiola é o melhor, só 5 técnicos que a gente acha top. Vamos lá. Guardiola, Mourinho, Klopp, Ancelotti, qual outro? Vocês acham top? Top. Europeu? Não, melhor técnico do mundo. Pode ser europeu, da China, quem você... Os 5 técnicos top, eles estão na Europa. Ponto. Isso é fato. A seleção brasileira foi atrás de um técnico top. Ponto. Ele é como se diz, é da Alemanha, é da África, foi lá e contratou. Então, independente de se é um técnico estrangeiro, se é um técnico... A seleção brasileira, como eu falei lá no começo, a seleção brasileira está pegando um dos melhores técnicos do mundo. É garantia de vencer a Copa do Mundo? Não. Mas se for por esse lado, a gente tem que concordar. Por exemplo, quando o Flamengo vai contratar, ele tenta contratar quem? O melhor jogador, o melhor técnico, entendeu? Então, eu queria pedir desculpa a vocês que eu não me fiz entender, entendeu? Não, deixa eu só... Desculpa não, assim, eu particularmente entendi o que tu falasse, inclusive eu concordo, eu acho que é isso mesmo, assim, essa questão de não é porque é estrangeiro ou porque é brasileiro, o que a gente tem que contratar é o melhor que seja pra gente mesmo, e é isso. Eu acho complicado a fala de Érico quando ele diz assim, vai trazer o melhor técnico do mundo, mas pode ser que não ganhe a Copa? Pode. Aí é que o buraco afunda, porque se você traz o melhor técnico e ainda não dá certo, meu irmão, isso vai ser uma loucura, porque vai mostrar que a receita não deu certo, o fermento não cresceu a massa, né? O sabor não chegou nessa receita. Então, se o Brasil precisava de um técnico, meu irmão, o melhor pensamento é dizer que esse cara vai dar resultado. Não podemos, nem a mídia esportiva pode falar isso. Eu acho que todo mundo tem que agora, meu irmão, se tá trazendo esse cara, a meta chega de sofrimento, meu irmão, chega de bater na trave, chega de vergonha, chega disso. Então, assim,
se tá trazendo, por isso que eu falei, cara, eu sou Brasil. Meu irmão, se é que é ele, vamos lá, vamos com o cara. Eu só espero que a CBF dê carta branca pro cara, para não escolher jogador carimbado, jogador com marca de empresário nas costas, com staff nas costas, e que não tem futebol nenhum, que nem honra a camisa da seleção brasileira, entendeu? E a gente tem um Rony da vida, um Rafael Veiga na vida, a gente tem um Joelito da vida, a gente tem aí um Ailton Lucas da vida, tem tantos jogadores brasileiros que sonham ter uma oportunidade de lutar por mais uma estrela na nossa galeria de mundiais. E enquanto aposta em um bocado de cara lá fora que já está rico, entendeu? Que não joga pela seleção apenas para encher os seus cofres pessoais. Rafael, eu, tipo assim, nisso que tu falaste, eu tenho dois pontos. Um eu concordo e um eu discordo. Sobre essa questão do técnico, tipo, ele tem que ganhar. Realmente esse é o objetivo, tem que ser esse o objetivo. Mas, tipo assim, mas também se não ganhar, por exemplo, uma próxima Copa, também não acho que tem que ser uma coisa, um caso perdido, não, tá entendendo? Porque Guardiola mesmo, a gente vê para ter ganhado essa Champions aí, essa última, o cara, tipo assim, conseguiu e tal, né? Mas antes ele também já não tinha conseguido com o Manchester, né? Manchester City, então, tipo assim, não é por causa disso que tudo vai por água abaixo e ele é um técnico ruim, entende? Tipo, ele é um técnico muito bom, sabe? E tanto é que não ganhou a última, mas ganhou essa, entende? Agora, sobre essa questão de tu falasse dos jogadores, realmente tem que ter alguém que vá atrás de jogadores que tenham satisfação de estar defendendo a seleção brasileira. Porque o que a gente viu com o Joelito mesmo, vocês viram o que ele falou, né? Assim, você via o brilho nos olhos dele estar defendendo a seleção brasileira, sabe? E eu acho que o que está faltando na seleção brasileira é isso, de fato. São jogadores, como tu falasse, que queiram realmente colocar a sexta estrela no nosso peito. E é isso que vai fazer a diferença, sabe? Então, realmente, Ana, são esses dois pontos. Mas, Ana, a diferença é que o Guardiola, né, que você falou, Foi. o Guardiola se manteve com o mesmo grupo e a sequência de trabalho dele continuou. Sim. Então, ele plantou para colher. E ele está numa boa sequência. Entendeu? E ele já ganhou muito título. A diferença era uma seleção brasileira, onde você tem pouco tempo para treino, onde você tem vários outros aspectos, né? Liberação de jogadores para ir para a seleção. A gente sabe que o calendário do futebol também é muito doido. Então, são situações um pouquinho diferentes, né? Pode ser, sim, realmente, que numa primeira oportunidade a gente possa bater na trave de novo. Mas fica complicado porque está se gerando a maior expectativa por tudo isso que nós estamos dizendo. É o cara top, é um maior conhecedor do futebol. E ele vem com toda essa bagagem. Será que no Brasil vai dar certo? Vamos torcer que sim. E vamos ficar aqui na torcida para que a gente consiga botar a nossa seleção brasileira onde ela merece, onde ela deve estar, por tudo que nós já falamos aqui, né? Mas não vou dizer infelizmente, mas dá essa angústia, dá essa aflição. E, meu irmão, vai dar certo? Esperamos que sim. Não, eu acho assim, que sobre essa questão eu acho assim que, claro que é diferente, né? É diferente se tratar de clube e seleção, sabe? Mas eu acho que o problema do brasileiro, no geral não, mas em grande parte, a gente quer muito as coisas no imediatismo, quer que dê certo logo, Mas se a gente pensar, por exemplo, a Alemanha campeã em 2014, a Alemanha não começou 4 anos atrás a montar aquele time, não, entende? A Alemanha passou pelo menos 2 ou 3 Copas para estar daquele jeito como ela estava, com aqueles jogadores. O jogador, acho que mais novinho que estava era o que fez o gol, né? Contra a Argentina na final. Como era o nome dele? Eu não lembro. Você lembra? Agora não lembro, não. Era Götze. Era esse. Eu lembrei. E aí, tipo assim, o mais novinho, se brincar, sabe? Mas o resto era de tempo de trabalho, viu? Que o treinador da Alemanha tava, sabe? Então, eu acho que o problema da gente brasileira é esse, é que a gente quer tudo muito rápido, a gente tem que ganhar a próxima Copa. Não que a gente quer, obviamente, tá entendendo? Mas, tipo, tem que também ter calma, sabe? Por mais que eu sei que não tem esse tempo todo, mas tem que ter uma certa calma, sabe? Mas a gente tá na peia faz tempo, mano. Por isso dessa agonia. Por isso dessa... Mas assim, infelizmente... Não precisa dizer sua idade específica. Você tem entre 20, 30, entre 30 e 40 anos.
Mais ou menos assim, Eu só para tenho fazer. 25, eu tenho 25. Então, assim, você, quando Nossa, teve a eu primeira Copa do queria Mundo, ser tão indelicado como meu amigo Érico. Érico, não se pergunta a uma mulher, não, macho. Ainda mais ao vivo com milhares de pessoas Tá é tranquilo, licença, tá tranquilo. é licença poética. Eu, no pessoal, não faria isso. Como aqui a gente tá no, né, no moído, no babado, mas não, você acabou destruindo meu raciocínio. Mas vamos lá. A senhora tem 25 anos. O último título do Brasil faz 21 anos. Então, quando o último título do Brasil aconteceu, a senhora tinha 3 aninhos. 3, 4 aninhos. Beleza? Então, Era. assim, acredito que a senhora... O Brasil sempre foi pautado... Olha só, eu vou te falar um negócio. É fato. Sim. O Brasil sempre foi comparado, foi degladiado com seleções, e o Brasil, o diferencial do Brasil só foi os jogadores fora de série. Copas. A última, Ronaldo, Rivaldo, né? Ronaldinho Gaúcho, Kaká. Copa de 94, Romário, Bebeto, Zinho. Aí você vai para 70, você tinha Rivelino, você tinha Gerson, você tinha Pelé, né? E outras Copas mais atrás, sempre tiveram 2, 3 caras protagonistas. Depois dessa Copa de 2002, o Brasil sofreu muito que não houve essa renovação. Alguns jogadores apareceram, mas muito apagado. Por exemplo, na Copa de 2000, eu acho que é 2006, o Brasil ganhou, 2002, 2006. O Brasil levou quase toda a geração que ganhou a Copa do Mundo em 2002. Só que os caras estavam mais velhos, Sim. todo mundo achou que ia ganhar do mesmo jeito que ganhou em 2002. Não era assim, Roberto Carlos já estava velho. Se não me engano, foi Adriano também foi para essa Copa. Então, não foi bem assim, não foi bem assim. Eu vi Então, que essa de 2006 que tu falasse, como é que fala, não sei se coisa de aposta e tal, o Brasil estava como o maior favorito de todos os o tempos. treino da né? seleção, o treino da seleção brasileira em 2006 era um evento. Os caras não treinavam. Os caras chegaram na Copa pensando que já estava ganha, entendeu? Sim. Ah, mas também Então, com aquele time ali, Érico, com aquele time ali, bicho. Bicho, era Ronaldo, Ronaldo, Ronaldinho Não, gente. Gaúcho, Kaká, Kaká se não me engano, e. Kaká já era o melhor do mundo. Qual o outro? Juninho Cafu, Pernambucano também foi, né? O Pernambucano. Juninho Pernambucano. Juninho. Não. Que jogava Mas no ele ataque foi. com eles. Jogava Juninho tava lá, Rivaldo, mas tinha outro lá. Rivaldo. Você é Rivaldo. doido, mano? Rivaldo comendo a bola, jogando no Barcelona. Bicho, não tinha cristão que não no mundo que convocasse, dissesse que em 2006 a gente não ia ser campeão. A gente assistiu os Pois é. jogos só pra assistir, pra ver o show. Mas, bicho, e moral, deixa eu aproveitar que eu tô com a palavra aqui. Nosso amigo Kel Alves está dizendo que Érico é 100% corintiano. Essa faceta dele eu não conhecia, sabia que ele era flamenguista, corintiano não. Nosso amigo Heriberto Dantas está dizendo que, pelo amor de Deus, Rony não, né? Eu não sei quem foi que deu a ideia de convocar Rony. Pelo amor de Deus. Essa eu concordo com você, não queria nem mais ele no Palmeiras, mas é o que tem, a gente tem que jogar com ele. Foi campeão 2 vezes. E Francivânia Cardoso está mandando aqui para mim um coraçãozinho. Obrigado, Frank. Ganhou o ponto da noite. O que você queria, seu objetivo foi concluído com sucesso. Só isso que você tem para falar do chat? Não, Tem mais? Dalton tá falando aqui que não, Kaká foi bola de ouro em 2007. 2006 faltou comando. Quem falou isso aqui foi o Fael Max. Cara, em 2006 foi o ano que Ronaldo teve aquele problema no vestiário e entrou lá dopado, né? Qual é a impressão minha? Ah, não, foi 98, né? Que ele entrou dopado. 98. Desculpa aí, é porque eu era criança. Desculpa aí. Eu também era. Eu nasci nesse ano. É bem criancinha.
Perdi até, como disse, Rapaz, nós tá perdi tudo até o velho. raciocínio agora. Vamos Mas lá, vocês, galera. qual é a faixa Rafael de Marques idade tá de falando vocês? aqui, ó, que era Adriano Imperador, Zé Roberto e Robinho, em 2006. Ó a Ele tá pergunta me, da Ana agora. ele tá me corrigindo aqui, dizendo que Ronaldo não tava. Mas eu quis saber, né? Porque do jeito que Érico perguntou aí eu tô perguntando também. Qual é a faixa de idade de vocês? Vai, papi. Ah, eu tô entre 20 e 40. É. A Santa não quer dizer a idade dela, eu tenho 41. Vou 41. fazer 43. E tu? Tu tem o quê, Érico? 41, meu filho. Sou um jovem negro lindo. Eu tô achando que essa tá tendo alteração de dados aí, viu? É, pô, eu sou gato. Eu trabalho de Tá bom. motoboy. Eu tenho 39. Ainda sou sub-50 ainda. Eu tenho 35, com carinha de 34. A senhora estava dizendo lá nos seus stories, não vou fazer essa sacanagem com a senhora, porque eu sei que a senhora não conseguiu assistir o jogo, mas o clássico nordestino, né, o Botafogo, recebeu em casa, no estádio lá dele, o Almeidão, né, estádio muito bonito, já fui lá, fui no ginásio que tem perto. E Botafogo da Paraíba? Sim. Sim. Ah, tá. Botafogo da Paraíba empatou com o Náutico de 1-1, foi o jogo de hoje. Infelizmente, nossa amiga Ana não conseguiu, né, chegar Não pude lá. narrar. Ó, narradora aí, viu? Achada aí do Resenha 2. Então, esse é o resultado do jogo, né, entre o Botafogo da Paraíba e o Náutico. Galera, eu queria falar sobre outro assunto com vocês. É um assunto que, como é que eu posso falar assim? Assunto meio chato, mas a gente sempre aborda aqui, né? O Brasil jogou com o time do Guiné, não sei se é Guiné ou a Guiné ou Guiné. Sei que aqui no Nordeste, Guiné tô fraco, né? Então, um time muito fraco, o Brasil conseguiu golear. Mas o fato que foi mencionado lá, o fato que teve a reação do jogador. Guiné no prato é bom. E o som dele também. Quando você. É só escutar onde ele tá. Tô fraco. Aí o cara chega perto dele. E os jogadores fizeram lá um protesto, né? Esse jogo foi voltado com a questão do não ao racismo. A FIFA tá agora, como é que eu posso dizer, tá mais engajada em fazer isso. Os fatos relevantes é que o Brasil jogou o primeiro tempo com a camisa negra, o uniforme totalmente negro, e um dos fatos mais assim chatos, que para mim teve lá no comecinho lá do chat, uma pessoa falou que o racismo estrutural realmente na Europa. Hoje a Europa só funciona por causa dos imigrantes. A imigração na Europa é forte. E esse povo que é de lá, não são todos, não quero generalizar, mas realmente eles têm esse comportamento. Outro fato relevante que eu queria falar para vocês, só para colocar, um dos seguranças do estádio, isso tem foto em todos os portais que você abrir, ele estava com uma banana no bolso, o segurança estava com a banana no bolso, e um dos assessores de Vinícius Júnior, um assessor, aquele cara que é amigo do cara, é o passa, organiza as coisas, falou com ele, para você não precisa nem usar arma, só a banana já ali, eu consigo controlar você só com a banana. Então, esses são os fatos. Infelizmente, a gente queria falar mais do futebol, né? Queria falar da brilhante vitória. A nossa amiga Ana, que já falou que teve um golaço lá do Joelito, né? O jogador que jogou no Nordeste, né? O cara veio aqui da terrinha. Ayrton Lucas também jogou muito bem na partida. O Rony, ele entrou no segundo tempo, mas já entrou depois dos acréscimos. Mas o Rafael Veiga se mostrou bastante desenvolto, dando lançamento, inclusive jogou uma bola na ponta para Vinícius, estava toda hora acionando Vinícius, porque todo mundo queria ver um gol de Vinícius, foi o que aconteceu no pênalti, né? E esses os fatos que eu quero degladiar com vocês, queria conversar com vocês, aí vocês veem o que
vocês se sentem mais confortáveis para dar a opinião de vocês. Começando por Rafael, segundo Ana, terceiro meu amigo do chat, Valdenor. Beleza. Até que ponto chegamos, né, meu amigo? Infelizmente, por falta da consciência humana, do respeito com o próximo, o futebol está sendo palco de campanhas e de episódios lamentáveis. Eu vejo como, felizmente, mas eu também vejo o seguinte, precisou acontecer com o Vinícius Júnior para acender esse alerta, né? O cara que é um cara que é muito novo ainda no futebol, vem jogando muito, se consolidou, né? Ele conquistou o espaço dele no Real, ao lado de tantos craques. E olha que o Real já mudou muito, mas ele continua lá com o mesmo futebol dele e avançando cada vez mais, botando no bolso muito jogador brasileiro que está lá e que ainda precisa melhorar muito, né, o seu futebol. Mas precisou acontecer com um cara. Até que ponto a gente chegou? Mas me faz remetir se isso é suficiente. Eu acho que não é. Tanto a FIFA como a CBF, todo mundo que faz futebol, todo mundo, tem que agir realmente de mãos dadas. Porque o futebol, infelizmente, tá ficando chato. Tá ficando chato. Já lapidaram muito, já cortaram as arestas do futebol e parece que tá deixando o futebol mecânico. O jogador faz um gol, ele não pode comemorar, recebe cadeirada, recebe não sei o quê, recebe, né? O jogador não pode conversar mais, porque ele tem que botar a mão na boca, porque tudo que ele fala é usado contra ele, né? Tem a briga das torcidas, tem várias outras situações, e fora esse racismo desenfreado, chato, né? Que acontece em todo mundo, infelizmente. Mas hoje os olhos voltam para a Europa, né? Cenas lamentáveis. Mas será que tivesse acontecido com outro cara, tinha tomado essa repercussão toda, ou realmente ele vai ser o instrumento de combate eficaz contra o racismo? Espero que a segunda opção realmente seja a que o futebol está adotando. Fica aqui a nossa torcida de que o futebol volte a ser o futebol arte e alegria, volte a ser um futebol em que una a paixão pelo futebol, né? E que os bandidos, os criminosos, essa expressão que eu tenho para quem vai cometer crime nos estádios, seja na violência, seja no racismo, qualquer outro comportamento, fique fora dos estádios. Mas para isso, o nosso futebol e as nossas leis, principalmente a brasileira, ela tem que ser séria. Porque, infelizmente, hoje um cara mata e ele está na rua, né? Então, é complicado demais. Mas racismo, não, nunca e jamais. Todos somos iguais. Vai lá, Ana. Bom, eu anotei, como meu costume aqui, né? Anotei algumas coisas que Rafael falou aí, e eu achei interessante como ele falou assim, teve que acontecer com o Vini para ser discutido. Infelizmente, né? Infelizmente sim. E a gente sabe que não foi só com ele que aconteceu, como várias vezes já aconteceu com vários outros jogadores. E acontece, né? Continua acontecendo. E como o próprio Vini falou, tá cansativo já isso. Mas tá cansativo para quem tá passando por isso, principalmente, sabe? E tem que ser discutido mesmo, sabe? Porque não tá cansativo, mas tem que falar mesmo. Porque são essas pessoas que estão se passando por essa situação, tá entendendo? E isso é inadmissível, sabe? E se fosse, como fala, se fosse outro jogador, será que ia ter essa repercussão toda? Provavelmente não. A gente vê, eu tava vendo quando o Érico tava falando comigo, aí eu fiquei na dúvida se eu ia participar hoje e tal, né? E aí eu fui correr assim para ver umas coisas, e aí eu vi o caso de Aranha, né? Que aconteceu aqui no Brasil. E eu achei tão interessante, porque ele falou recentemente sobre esse negócio de Vinícius Júnior, que dá importância justamente de uma figura como ele
tá tão falando sobre isso, entende? Porque ele foi uma pessoa, assim, o Aranha, inclusive, foi muito simples ao falar. Ele falou isso com maior simplicidade, mas ele falou assim que ele, por exemplo, ele era um jogador mediano, né? Então não teve tanta repercussão aquele caso absurdo que aconteceu com ele, mas Vini Júnior, como por exemplo, não, como é um cara que está internacionalmente, né, no meio da Europa e jogando o que joga, por isso que teve essa repercussão toda, sabe? Mas vê, essa própria repercussão toda demorou para acontecer, porque vários casos de racismo aconteceram já com ele. Aquele caso, por exemplo, quando eu vi na televisão, que penduraram um boneco lá dele, meu irmão, já a partir dali, já era para ser uma coisa totalmente, né, uma coisa assim, para paralisar o mundo, né? Porque como é que o negócio daquele acontece? E mesmo assim, não paralisa, continuam as coisas, né? E só agora que foi tomar uma maior repercussão, sabe? E eu acho que o que tem que acontecer é, como o Rafael falou, terem ações mais severas, sabe? Assim, a gente não pode exigir, entre aspas, né, isso de outros países, mas a gente tem que começar por aqui no Brasil. A CBF, inclusive, recentemente, né, enriqueceu essas questões contra a homofobia, contra racismo, contra a xenofobia. Inclusive, o Corinthians, recentemente, né, foi punido, né, por cantos homofóbicos, porque eu achei isso muito... Exatamente, né? Então, tem que ter ações como essas, né, para combater esse tipo de absurdo, sabe? Porque não Próprios pode... árbitros, eles são orientados, desculpe, Ana, lhe cortar, Sim, mas eu sempre corto. pode falar. Os próprios árbitros são orientados para parar a partida, certo? Se houver cantos relacionados a, como é que eu posso dizer, a questão de gênero, né? A gente sabe que tem uma brincadeirinha lá com São Paulo e a torcida do Corinthians, então Sim. os árbitros são orientados a parar o jogo e, se for, ter um respaldo da CBF para até o jogo ser encerrado ou esvaziar o estádio, tomar uma providência. Pode continuar, desculpa. Eu tô vendo aqui a pergunta, não, a resposta da Heriberto, ele falou, no caso de Aranha teve repercussão sim. Lembro que o Grêmio foi eliminado da Copa do Brasil por esse episódio. Sim, né? Inclusive isso foi muito importante. Mas eu digo assim, a repercussão, por exemplo, como no caso de Vini, sabe? Porque no caso de Vini, a repercussão, assim, é de uma coisa mundial mesmo, sabe? Assim, vários países, né? Passaram a observar, assim, a ver, assim, ficou muito mais no foco, entende? Por ser Vini Júnior, porque o cara simplesmente, na minha opinião, né, é o melhor jogador, sabe? Então, o melhor jogador atualmente, então, tipo assim, um cara desse, pô, tá entendendo? Um cara desse tá, tipo assim, passando por esse tipo de coisa, não só ele, obviamente, mas o mais importante de tudo, eu acho, é que um cara desse se posicionar como o Vini vem se posicionando, sabe? Porque não basta o cara só falar, eu não aceito o racismo, o cara tem que realmente combater o racismo. E eu acho que Vini é um cara que pode ser interessante, porque é uma figura que realmente ele fala muito sobre isso e se posiciona sobre isso. Fala aí, Rafael. Eu me lembrei aqui de algumas falas que eu escutei, se eu não me engano, se foi o presidente da Liga, dizendo que até minimizando os fatos contra Vini Júnior. Eu acho que ele chegou no limite dele. E ele é um jogador, apesar de novo, mas ele é muito maduro. Sim. Eu acho que realmente ele chegou no estopim dele. Ele não precisaria estar se vitimizando, né? Porque ele não está ali naquele nível porque foi dado a ele. Ele conquistou esse espaço no cenário do futebol europeu. Ele não precisaria, como vários episódios de situações criadas para dar mídia e visibilidade. Infelizmente, isso é uma dura, cruel, infeliz realidade, né? E na hora que um presidente de uma liga, do tamanho que é a liga lá da Europa, minimiza isso, mostra que, como eu falei, Brasil e no mundo precisa realmente ser mais duro e penalizado, seja com racismo, homofobia, tudo que não tem nada a ver com futebol. Futebol são duas torcidas, são jogadores de cada lado, mas uma mesma paixão. Aonde cabe um, cabe as outras. Só não cabe aquilo que vem estragar o futebol. Não, perfeito. É isso mesmo. É como tu falasse, não foi nada concedido
Não foi nada concedido a Vini, foi conquistado. Ele está ali por mérito dele, né? Ele é um jogador, assim, um nível que, meu irmão, é excepcional e tipo assim, tudo que ele vem conquistando é por mérito dele e ter um jogador como ele, que atualmente é porta-voz disso, sobre essa questão tão importante, é uma coisa que realmente me faz ficar feliz. Ficar feliz, obviamente, não pela situação, mas ficar feliz de ter um cara consciente como ele falando, né, sobre esse assunto importante. Eu acho que o grande X da questão aí de Vinícius Júnior é que eu acredito que, no caso de Aranha, né, houve um ato em um jogo, certo? Houve um ato de racismo em um jogo. E isso foi apurado e houve a punição para o Grêmio e tudo mais, certo? Mas no caso de Vinícius Júnior, ele vem sofrendo racismo sistemicamente, né? Não é a primeira, não é a segunda, não é a terceira, não é a quarta, e eles estavam levando as coisas assim como se a culpa fosse de Vinícius Júnior, porque ele driblava ou porque ele comemorava os gols dele dançando, né? E aí mostrou a cara de realmente uma liga racista, né? Que eles não estavam se importando muito. Foi quando eu acho que Vinícius Júnior, assim, tirando o grande atleta que ele é, a grande personalidade também, né? Ele foi lá, deu a cara dele a tapa, como poucas pessoas não. Eu vi um comentário aí que no chat me passou aqui, porque eu tive que sair e entrar de novo, mas disse que deveria ser feito igual a Daniel Alves fez, porque jogava. Daniel Alves, quando jogava no Barcelona, jogaram uma banana para ele em campo, ele foi lá, comeu a banana e bateu o escanteio. Pô, bacana, uma atitude eu acho louvável, né? Ele passou por cima, superou, mas eu acho que já chega, né, de se omitir, não falar e deixarem as coisas passar. Eu não concordo com a vitimização, mas que a gente tem que falar. Eu acho que chega o momento de todo mundo levantar essa bandeira realmente. Esse jogo da seleção, onde a seleção pela primeira vez na história vestiu preto, certo? Em homenagem a um jogador que sofreu racismo, é um ato que vai ficar marcado aí na história do futebol mundial. E eu presto minha solidariedade ao nosso craque, né, que saiu do Ninho do Urubu. Assim, eu lembro ainda até hoje das reportagens falando que ele nunca jogaria no Real Madrid, queria para lá, ia ser emprestado, e hoje em dia está lá vestindo a camisa 7, principal jogador do elenco e, na minha opinião, também o melhor jogador do mundo. Eu espero que ganhe a bola de ouro no próximo ano. Sem dúvida. Eu acho que é isso aí que o Valdemar falou. Valdemar falou, sem dúvida, assim, não pode deixar passar, né? É importante que tenham jogadores como o Vini Júnior que realmente falam, apesar de realmente ser muito cansativo para ele, que é uma coisa que só ele, de fato, pode saber, né? Mas, apesar disso, é uma coisa que, de fato, não pode ser deixado passar, tem que ser discutido, tem que ser falado, inclusive tem que ter punições mais severas para que as coisas possam, sim, melhorar. Eu sou de uma época que o racismo no Brasil, eu sou do Brasil, não sei se vocês perceberam, mas eu sou de uma época que o racismo, eu escutei muito em campo de futebol, né? Assim, infelizmente, escutei algumas coisas e, inclusive, o pessoal, o cara chegou para mim e falou um negócio que eu não gostei. Me senti revoltado, né? Então, isso foi um fato. No início, como o Valdemar falou, já sofreu várias vezes. Eu tenho mais uma informação. A Nova Zelândia alega racismo de jogador do Catar e abandono amistoso. O time da Oceania não volta para o segundo tempo após zagueiro Mikael Boxhall, desculpa a pronúncia, porque eu não tô, meu novo zelandês não está muito bom,
ter sofrido insulto de um atleta rival. E olha só o absurdo. O absurdo não é o time sair de campo. Sabe qual é o absurdo? Olha, escuta essa. O técnico da equipe Catar, o técnico do time do Catar, o técnico que o jogador fez a ofensa, falou assim, para a FIFA punir a Nova Zelândia porque saiu de campo. O nome do técnico é Carlos Queiroz. Olha só que mundo que a gente viu. Vou para incrementar no nosso assunto, não é só na Europa que tem racismo, não. Se você for no Uruguai, se você for na Argentina, eles vão xingar. Já xingaram várias vezes, inclusive no último jogo que teve, se não me engano, foi Corinthians e River, ou Fluminense e River. Foi um brasileiro que foi jogar contra o River ultimamente, e teve Fluminense. Fluminense, obrigado. Teve menções de racismo, sim. Vai lá. Internacional também teve um caso de racismo. Rapidão, só para não. Senão eu vou esquecer aqui. Essa aí foi genial. Os caras ficaram imitando macaco lá na torcida do outro time, que eu não lembro. Eu acho que era o Boca, não sei, que jogou contra o Internacional. Aí os caras olharam para eles. Os caras lá imitando macaco. Ele pegou uma nota de 2.000 pesos e rasgou assim. É porque uma nota. Eu fui pesquisar, a nota de 2.000 pesos está equivalente a R$20. Vai lá, Rafael. Sem áudio. Tá sem áudio. Pronto, beleza. Eu desativei meu áudio aqui, que eu me lembrei que desativando o áudio fica melhor para todo mundo compreender. Acabei esquecendo de reativar. Eu me lembrei de uma situação que eu acho que é o que está incomodando a Europa. Por quê? Benzema, De Bruyne, como é o nome daquele galego do Manchester City? Haaland. E se a gente for citar, tantos outros jogadores do alto nível do futebol europeu são brancos. E depois de muito tempo, um jogador brasileiro, negro e com alto futebol está se destacando na Europa. Isso para os racistas é uma ofensa, isso não é inadmissível. Então, realmente, é muito lamentável. E eu vejo realmente que é um incômodo. O futebol não tem dono, nem raça. Né? O futebol é laico, o futebol é para todos. E do mesmo jeito que nós recebemos e temos tantos jogadores estrangeiros aqui no nosso futebol, né? Tá aí, né? Suárez, que já teve tantos episódios lamentáveis, a dentada naquele jogo, um jogador temperamental, mas está se jogando uma bola redonda no Grêmio, bem acolhido. Nós temos Vidal, nós temos a Arrasca, meu amigo, Nacho, tantos outros. E por que não a Europa não receber bem os nossos jogadores? É lamentável, mas fica aqui, né, a indignação de um torcedor e digo, o pretinho, o neguinho é brasileiro e a gente fala com muito orgulho, ele é nosso, é da nossa pátria, tem que respeitar, porque para jogar igual ele ainda tem muita gente para comer feijão com arroz ainda na Europa, respeitando os altos jogadores da Europa, entendeu? Mas o que eu vejo é que a Europa não aceita um jogador negro do Brasil estar se destacando lá. Vamos lá, a gente tem que dar celeridade, já estamos com 1h38 de programa. Infelizmente o Valdenor caiu, mas querendo voltar, Valdenor, vai ter nossas considerações finais. Eu gostaria que todos se despedissem, o resenha em clima de despedida. Rafael, quinta-feira está marcado. Se não acontecer nada de improvável, estaremos juntos na rádio. Eu vou lhe informar se vai ter o programa, porque nesse mesmo dia vai ter o início do São João e São José. Sim. E aí acredito que vai estar uma muvuca na rádio. Não sei se a gente vai conseguir fazer o programa, mas se a gente manter a programação até as 5 da tarde normal, vai ter sim de olho no jogo. E já, aproveitando a oportunidade, já me despedindo dos amigos do Resenha 2, dos telespectadores,
os nossos web telespectadores, né, os nossos apaixonados, amigos amantes do futebol, do Brasil, do mundo, torcedores de verdade, apaixonados pelo futebol de verdade, futebol raiz, respeitoso, mas muito alegre. E estendo aqui o carinho, a Ana, obrigado por ter colaborado aqui com a gente. Esse espaço resenheiro aqui tá sempre feliz a partir de hoje com a sua presença, e também estender o convite para que você possa vir trazer aí todo o seu conhecimento um dia, quem sabe, aqui para o nosso estado, né, poder participar com a gente aqui em alguma oportunidade ao vivo. Estiver aqui pelo Rio Grande do Norte, estiver conhecendo aí as nossas belezas naturais, passa na nossa rádio, passa aqui, vamos interagir e fortalecer esses laços de amizade que o futebol faz, né? Une pessoas boas. Érico, meu irmão, obrigado pela oportunidade mais uma vez. Estamos aqui, estamos juntos, de mãos dadas, crescendo esse espaço e se fortalecendo cada vez mais. Com satisfação e alegria, seu amigo Rafael Lima. Obrigado, Rafael. Ana, suas considerações finais, você pode falar o que você quiser. Inclusive, eu já vou fazer o convite para Vossa Senhoria. Se não tiver nada para fazer, sei que é uma grande perca de tempo estar com a gente aqui, porque eu não acrescento nada a ninguém. Se tiver de acrescentar, é o nosso amigo Rafael que está aqui do lado. Infelizmente, Valdenor, eu estou tentando colocar ele aqui, não estou conseguindo para ele dar as considerações finais dele, mas você pode se despedir e aí fica a seu critério. Tudo vai depender de você. A gente tem um grupo no WhatsApp, que é o Resenha 2 em Pauta. Se Vossa Senhoria gostaria de participar, lá a gente está trocando lá a gente está sempre trocando ideias, né? A gente está sempre conversando, se conectando. A verdade é essa, porque quando a gente chega aqui, a gente já conversou algumas coisas lá. Depende de você. Beleza? Então, assim, pode fazer suas considerações finais. Já vou adiantando a você que eu amei sua participação, assim como eu amei os seus vídeos, a sua desenvoltura. Você é muito inteligente, me colocou num poço. Eu senti que eu preciso estudar mais, mas é isso aí. Eu acho, na minha humilde opinião, que aqui é um local democrático. Aqui tem quem sabe, tem quem é profissional e tem quem é estrela, que é a Vossa Senhoria. Eita. O profissional aqui é o nosso amigo Rafael, né? O cara que é o Papa da Comunicação. Inclusive, eu quero sempre agradecer e enfatizar os convites que o Rafael me dá, as oportunidades que o Rafael me dá. E não só isso, mas a primeira coisa que ele fez, só para passar para você, como eu gosto desse cara, ele começou a vir num canto que, assim, a relevância, ele disse, cara, eu quero conversar com vocês, e veio aqui. Então, eu sou muito grato a esse cara. E assim como o Rafael tá fazendo, tá promovendo, eu quis botar você nessa levada. A única diferença, e isso aí eu sei que eu não sou o dono do programa lá, mas eu garanto a você, se você morasse aqui na região, quinta-feira, se tivesse programa, você estaria convidado. Então, eu faço minhas sempre as palavras de Rafael. Eu gosto de estar com as pessoas, conversando, trocando ideia. Então, muito obrigado. Nossa, eu fico realmente lisonjeada com as palavras de vocês, e eu fico muito feliz, na verdade. Eu gostei bastante do papo, tá? Queria agradecer a Érica, né, que entrou em contato comigo, e também eu esqueci quem foi que... Não, não. Quem foi que mandou